Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Na Mira do Trader, o nosso bate-papo semanal, onde eu pego o pregão aqui no frigir dos ovos no período da tarde, trago a minha expectativa para a semana, colocando também bolsas norte-americanas, bolsas na Europa, sempre trago alguma coisa externa aqui como ferramenta auxiliar para as nossas decisões. Pessoal, eu fiz uma experiência há poucos dias fazendo o cenário em vídeo, talvez ele volte em 2018. A Top Traders retoma as atividades, ela vai dar uma paradinha uns dias no final do ano, ela volta dia 8, cheia de novidades, e dentre elas pode ser que façamos o cenário na parte da manhã. Quem quiser receber em texto, vem aqui no meu blog, toptraders.com.br, coloca teu nome e teu e-mail, dentro de alguns dias, o pessoal da minha equipe sobe para a base e você receberá gratuitamente o informe cenário, que traz Ibovespa, fala um pouco de metais, um pouco de petróleo, Europa, Ásia, Estados Unidos. Vocês percebem que eu não gosto de ficar muito preso a nada. Tudo que é muito formal, pessoal, aquele negócio de manual, politicamente correto, é engessado. E bolsa, você tem que ser sagaz, flexível, tem que se adaptar, dançar conforme a música, tem que ser resiliente. Por isso que eu não gosto dessas amarras assim que elas tiram a criatividade. E operar na bolsa, o processo criativo, ele é essencial para o sucesso. Mente livre, né, com capacidade de criar e de pensar. Então é isso, eu faço com muito prazer, muita alegria esse informe. Hoje quase 100 mil pessoas o recebem gratuitamente. Pessoal, eu acho que a minha equipe vai lançar amanhã as matrículas para a imersão presencial em São Paulo. Eu acredito que só vai dar para matricular o pessoal da lista de espera. Então, se você tem interesse, dias 12 e 13, 9 às 18, ao vivo durante o pregão, se você clicar aqui, ó, Imersão Técnica Presencial São Paulo, tem tudo sobre o treinamento. Você assiste o vídeo aqui, eu gravei com voz explicando, ok? Está confirmado, 12 e 13, horário de pregão. Vai ter bônus, cartesia, e-book, 2 semanas no grupo, o período no grupo vai de 11 de dezembro a 22, maiores detalhes aqui no link. Ainda dá tempo quem ficou de fora da lista. Eles estão terminando lá de montar a estruturação, acho que amanhã abre esse treinamento ao mercado. Quem perdeu o curso de análise técnica que nós lançamos online na sexta-feira, que ficou sexta, sábado e domingo vendendo, Black Friday, aquele valor não vai ter mais, estava de 1.500 por 1.000. Ele vai, como a gente teve muito mais vendas do que a gente imaginou, a gente tem que atender o pessoal, tem sempre alguma coisa de suporte, o pessoal tem dúvida. Quando a gente conseguir acalmar lá as dezenas e dezenas que vendeu, a gente relança, mas aí com preço cheio, de repente eu vejo alguma promoção, mas não mais por aquele valor. Então, sem mais delongas, vamos ao mercado. Temos aqui bolsa para baixo, dólar para baixo também, né? Então, mercado bem maluco ali, vamos ver o que a gente consegue extrair aí de informação. Pessoal, nós temos aí o Ibovespa na tela, né? Temos um movimento de baixa, né, de curtíssimo prazo. E o que eu comentei dentro dos cenários possíveis de sexta-feira? O mercado veio numa região importante aqui entre agosto e setembro, montou um fundo bem típico, uma pinça fácil de operar. E agora, eu acho que nós estamos com um cenário mais bem definido. Aquela possibilidade do mercado simplesmente rasgar para cima hoje, romper essa linha de tendência de baixa, romper o 75,075 e já fazer um pivô, foi descartado. Então, eu acredito em duas possibilidades aqui. Veja que esse ponto, ó, 73,125, ele está muito perto da retração de 50% de FIBO entre o fundo e o topo de novembro, são os dois últimos, né? E muito perto, que é 72,950, que é 73,125, ó. E o que é interessante a gente observar aqui também? Lembra que eu falei para vocês que eu ia deixar em azul que esse ponto é altamente relevante e que ele tinha que ser marcado e observado no gráfico? Simplesmente a região de 73,100 é nada mais, nada menos que aquele topo de 2010, que a gente consegue ver aqui pelo gráfico semanal à esquerda da tela. Então, voltando para o gráfico diário, o mercado foi num ponto extremamente importante. Então, eu vou circular em vermelho aqui
em fúcsia, vai. E vou deixar pontilhado os caminhos que, na minha opinião, a gente sempre vai trabalhando com as hipóteses, né? Os dois caminhos que, na minha opinião, eles são possíveis agora. Lembra que eu falei para vocês que eu acreditava que o cenário de continuidade da correção era o mais provável, que é o que está acontecendo hoje? Então, nós podemos ter aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Se o mercado pesar um pouco mais, a gente poderia pensar nisso aqui, ó. De repente, no mercado recuando mais um pouco para a região de 72.500. Seriam 1.000 pontos do ponto que ele está agora. E aí, ele viria nessa região de 72.400, 72.500, e aí ela formaria um ombro, cabeça, ombro, tendo essa região aqui dos dias 7 e 8 de novembro como alvo aqui, movimento corretivo, para formar um ombro, cabeça, ombro dessa maneira. Mas eu não descarto também, de repente, mais um pouquinho de correção para vir na retração de 50%, lembrando que o mercado veio bem pertinho de 73.125, fez 73.158 hoje, do mercado de repente fazer esse ponto aqui em cima, ó. Aí eu vou pegar, eu vou recortar e eu vou marcar aqui em azul. Espera aí. Seria isso. E aqui eu marco em azul. Então, essas duas hipóteses aqui, para mim, elas são as mais prováveis hoje. Eu não acredito, por exemplo, que o mercado comece a disparar... que o mercado, por exemplo, ele fique... Eu acho que ele pode disparar... Não acho, por exemplo, que ele fique de lado nesse momento. E não acho que ele... Eu não vejo também o mercado abaixo de 72.500. Eu acho que ou o mercado faz um ombro, cabeça, ombro invertido mais complexo, um meio torto, já fazendo o fundo de hoje como um alvo de correção, porque aí, pessoal, simplesmente a gente teria essa simetria, ó. Tá claro aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Esse ponto em azul pontilhado corresponderia a esse aqui. E ele poderia já começar a subir a partir de hoje, no final da tarde ou amanhã. Mas se o mercado for fazer um outro processo simétrico, ele pode fazer o número 1 aqui, ó. Eu vou até colocar um texto, né? Aí a gente teria aqui o número 1. Ok? Aí aqui seria o número 2 aqui dentro. Tá ficando claro, assim, só para... Né? E aqui seria o número 3, ó. Dentro de uma das hipóteses, né? Essa é uma hipótese. A outra hipótese seria isso daqui ser o número 1, ó. Eu tenho essas viagens aqui, pessoal, mas 90% das vezes que eu sou antagonista e a gente vai contra o mercado todo e acerta, é justamente com essas viagens aqui, porque a gente enxerga o que o mercado não enxerga. Sendo bem claro, sem falsa modéstia, né? Então é dessa forma que eu vejo Ibovespa. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, eu vou dar uma passada pelas bolsas de fora. Ok? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o índice DAX da Alemanha. O que eu consigo ver aqui? O mercado trabalhando nessa máxima anterior, que foi marcada em junho. Então o mercado está trabalhando em torno dela. Pode estar formando um ombro, cabeça, ombro aqui. Ombro, cabeça, ombro? Pode. Mas se o mercado ficar acima da média de 21, ele pode anular a figura, frustrar e subir bem. É uma hipótese, mas ele está sim desenhando como o Dow Jones estava e anulou um possível oco, mas acima da média de 21 eu vejo um mercado comprador, mesmo porque os topos e fundos são ascendentes. Dá para traçar uma linha de tendência de alta aqui. E aqui uma de baixa, então ele pode estar formando um triângulo. Se perder essa linha, vem para baixo. Se romper, especialmente acima da média de 21, tem um mercado comprador. Observando a Bolsa da França, o índice de Paris, CAC 40. A mesma coisa, está trabalhando sobre uma região importante anterior, marcada aqui em junho, podendo fazer um ombro, cabeça, ombro, só que faz topos e fundos ascendentes. Então, fazendo topos e fundos ascendentes, você vê mais um domínio
comprador. Você vê que as mínimas elas vão sendo mais altas que as anteriores e as máximas também. A mesma coisa, acima da média de 21, o mercado pode projetar uma alta, de repente, até a máxima histórica ou perto disso, de repente, até essa antiga máxima histórica aqui, ó, marcada no mês de maio, né? Então são hipóteses. Talvez acima desse ponto o mercado francês deslanche. Falando sobre Londres, o índice FTSE, é FTSE, mas se lê FTSE, ok? Aqui não tem ombro, cabeça, ombro, só que tinha um rompimento falso dessa região, ó. Rompeu falso, desceu, e tinha aqui um topo duplo. Lembra que eu falei, pessoal, acho muito difícil vir aqui embaixo na base do topo duplo. Acho que ele vem aqui nessa região que tem bastante suporte. Está fazendo topos e fundos ascendentes, mas está sem força. Precisa consolidar acima da média de 21. Então, se eu for olhar aqui hoje, por exemplo, os índices europeus, ó, fecharam em baixa. Você vê que o FTSE fechou em baixa de 0,35 na mínima da sessão, ó. DAX fechou em baixa perto da mínima, 0,46, França 0,56, um pouquinho distante da mínima, mas lá um viés vendedor. Estados Unidos também um viés de leve baixa. Ok, observando aqui o índice Nasdaq de tecnologia, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, ele dá essas pausas aqui e volta a subir. Um retorno até a média assusta? Não. Ele pode vir tanto até a antiga máxima histórica aqui marcado ali entre os dia 7, dia 6, dia 8. Tem até um gapzinho aberto aqui, tem um outro aqui embaixo, tem a média de 21. Até que se prove o contrário, no exterior nós temos processos de correção, que inclusive impactou aqui no Brasil hoje. Teve aquela história do Luciano Huck ter dito que não é candidato à presidência, aquela coisa toda, expectativa pela reforma, mas o mercado externo também, especialmente petróleo e minério, eles têm o seu peso. O minério caiu de leve, 0,34 na China. Não é nenhum grande peso, assim, digamos assim, né? Hoje teve relatório Focus de manhã, então está um viés de leve baixa assim, no exterior. Ok? Então esses são os benchmarks, né, que a gente costuma observar. E então tá bem claro aí para o Ibovespa. Vamos falar de criptomoedas. Depois a gente fala do... Depois eu vou falar do que o pessoal pede, eu vou fazer um estudo de caso de uma operação que eu encerrei. Então, de criptomoedas, eu sempre gosto aqui de colocar o site do Cryptocurrencies ou CoinMarketCap. Então, pessoal, tem aqui o Bitcoin subindo 2,53, Ethereum 3,81, Bitcoin Cash 2,24, Ripple 0,43, tal. Dash subindo 0,94. Hoje eu vou falar de Bitcoin, Ethereum e Bitcoin Cash, ok? Então, falando do nosso Bitcoin, que não para de marcar máximas históricas, a compra era ali nos $6.000, pessoal, eu até comentei na época com vocês. Aqui é o pregão do dia 24, aqui é dia 27. O Cartesian não pega aqui essas 24 horas, digamos assim, mas é um gráfico fidedigno, ok? Eu acho que está assim por causa do gap mesmo, mas enfim, ele está no valor correto, ó. Lembrando que a gente está fazendo um trabalho beta aqui, aprendendo juntos. Então está marcando aqui no CoinMarketCap $9.618, 9.603. Como tem delay de 5 minutos no Cartesian, é isso mesmo. E pessoal, lembra que eu falei no Visão Técnica de novembro que eu achava que não teria o fork e ele viria a $6.000, que era a compra, e buscaria $10.000? Tá aí. Né? Então, eu fui o primeiro aí a colocar gráfico nas criptomoedas, estamos aprendendo juntos, como eu falo, já está beirando os $10.000, 790, e ele vai subindo com volume. E assim, dizendo para vocês aquilo que eu acho, não significa que eu vou operar isso ou que vai acontecer, mas o meu sentimento, agora em dezembro, acredito eu que na CME, comecem as operações com mini contratos de Bitcoin, de fato, né? A CME sinalizou nesse sentido. Então, caso isso realmente ocorra, os investidores vão poder trabalhar na venda do Bitcoin. Então hoje, era até uma dúvida que eu tinha, que ninguém esclareceu. Eu perguntava para os entendidos aí, galera, pode trabalhar na venda descoberto? Ninguém sabia. E, na verdade, não pode, você só pode trabalhar na compra. Então assim...
Se você só pode trabalhar na compra, você quer operar, você tende a trabalhar comprado, né? Agora, a partir do momento que você tem mini contrato, você vai poder trabalhar comprado e vendido, aí não sei não se de repente a gente vai ter uma correção, mas por outro lado, o fato de ter mercado futuro na CME é altamente positivo. Eu tô de olho, aguardem aí que eu sempre que tiver novidades trago para vocês que estamos aqui nesse ambiente familiar que temos aprendendo juntos. Falando do nosso lindo, querido e forte Bitcoin Cash, eu disse para vocês que está tendo uma migração para o Bitcoin Cash, isso é fato, para o Bitcoin Cash, para o Ethereum, para o Dash também, depois que não teve o fork. Então hoje, Bitcoin Cash subindo 2,24, aí você vê um candle vermelho aqui, mas ele fechou aqui embaixo, ó, tá vendo? Então por isso que está subindo, apesar de estar vermelho. Está longe de média, se perder 1.470, eu acho que ele volta na média móvel de 21, mesmo que ele desça um pouco e que a média suba, seria um processo lateral. Acho que está bem esticado, mas enquanto acima desse ponto aqui, a média de 5 protege, e se ele continuar trabalhando forte, a média de 21 sobe e forma suporte, então isso é importante. E falando do Ethereum, e o pessoal sempre me escreve perguntando de corretora, pessoal, aqui no Brasil é mercado de Bitcoin e Foxbit mesmo. Falando do Ethereum, eu até fiz uma análise gráfica sexta-feira, isso aqui é um triângulo ascendente, rompeu a parte de cima do triângulo, lembra que eu falei que o alvo estava perto de $500? Onde que bateu hoje? 493,40, então a análise técnica funciona, é a mesma coisa de fazer um trabalho para uma ação, ainda mais que eles são altamente líquidos, funciona muito bem, foi bem pertinho do alvo, a pontinhos aqui do alvo e agora está fazendo uma shooting star, de repente isso daqui é um sinal de topo, e está longe da média de 21 também, dos topos anteriores, mas para mostrar, isso daqui simplesmente eu peguei essa medida daqui até a região de topo e tracei aqui, pessoal, usei Fibonacci como uma régua, é uma das técnicas da minha metodologia que eu ensino nas minhas imersões, os meus treinamentos e tal. Ok, amanhã nós temos uma novidade, amanhã o BOVA11 vai virar ativo fixo, tá? Então a partir de amanhã eu vou... Todos os dias, juntamente com Petro, Vale e bancos, vai ter BOVA11 também. Então é isso. Aí falando... Eu vou falar desses ativos fixos, o BOVA11 a partir de amanhã, depois eu vou fazer um estudo de caso com uma realização de lucros que eu fiz hoje, o meu grupo também, aquela coisa toda. Então, falando de BBAS3, primeiro banco aqui, pessoal, lembra que eu comentei com vocês? Eu falei, galera, o Banco do Brasil eu acho legal, eu acho interessante, mas eu acho que ainda não está no momento assim de comprar, eu acho que ele derrete mais um pouquinho, é isso aí, ó. Hoje está caindo mais um pouco, 1,78. Ele pode fazer um ombro, cabeça, ombro invertido simétrico, mas é aquela história do mundo ideal, né? Se ele descer até os 31,20, mais ou menos, é o mundo ideal. Pode ser que ele faça fundo antes e dispare, como pode ser que ele viole 31,20 e venha nesse fundo anterior, mas é uma sugestão aqui de movimentação, um ombro, cabeça, ombro invertido no Banco do Brasil. Mas essa queda nos últimos dias, a gente tem comentado desde a semana passada que era previsível, era mamão com açúcar que era manjada já. E falando de BBDC4, a mesma coisa, né? BBDC4, eu comentei que dificilmente ele faria um movimento tão diferente de Banco do Brasil e Tube, e ele pode fazer ombro, cabeça, ombro invertido, só que ele seria levemente inclinado. Aqui esse topo foi maior que o anterior, então não muda nada aqui. Tem um gapzinho de repente para atrair os preços. Eu acho que os bancos vão dar compra nos próximos dias, mas nesse momento tem urso na área. Ok? Aí falando de Itube 4, ele tem uma LTA, ele está brigando na LTA, mas ele está abaixo, ele não consolidou. Você tem duas formas de trabalhar na compra de Itube. Se ele fechar algum dia acima de 42,73, porque ele deixaria esses fundos para trás, eles seriam suportes, ele deixaria a LTB pontilhada em vermelho para trás e as médias também além do 42,78, que é esse topo aqui. Enquanto ele não faz essa movimentação, ele vai caindo, derretendo aos pouquinhos, tipo um caminhão descendo ladeira. Agora, para quem é mais conservador, compra acima de 43,80, porque faria um pivô de alta. Certo, certo, certo. Falando de Vale 3. Vale 3, seguindo o minério, ela está bem esticada. Se ela fechar assim, ela deixa um padrão chamado arame de topo.
e ela poderia facilmente voltar a 34,34 fazer um processo corretivo ou até nos 34,05 para fechar esse gap ou na média de 21. O que eu acho? Eu acho que se ela adentrar o território aqui do canal, ela faz esse movimento com o alvo certo no 34,34, que funcionaria como divisor de águas entre ursos e touros, ok? Fechando assim é um sinalzinho de topo, sim. E falando da nossa Petro 4, aí eu faço os estudos do YouTube e depois faço estudo de caso no final. Petro 4, pessoal, seguindo o fluxo, se ela fechar abaixo da LTA, ela aciona stop do pessoal que está comprado, né? Aquilo que a gente tinha conversado, enquanto acima da LTA é compra. Fechou abaixo da LTA, aí vale a pena sair e ver os próximos passos, né? Sendo que o 15,87 é um topo altamente importante, muito relevante, só que é fechar, né? Se ela reagir, aí eu acho que dá para manter a compra. Senão vale a pena pôr o lucro no bolso, porque se ela amanhã, por exemplo, acelera na venda e o mercado está vendedor, ela pode chegar com facilidade na região de 15,28, 15,30. Ok? Aí eu vou falar de 5 ativos que o pessoal pediu, como sempre. Lembrando que a partir de amanhã tem BOVA11 como ativo fixo. E aí eu faço estudo de caso no finalzinho. Deixa eu dar uma olhada aqui nos ativos que o pessoal pediu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estou muito feliz, pessoal, que a imersão da semana passada foi um sucesso. A gente arrebentou em ações no índice, só que pela quarentena eu não posso falar. A partir do dia 4 eu volto com estudos do índice do dólar. Hoje a gente realizou lucro e a gente foi para cima do mercado e está fazendo manobra na carteira. Não tem como não estar muito feliz e empolgado. Então, falando das ações que o pessoal pediu. Pessoal, falando de Lame 4... pedido do YouTube. Mercado de varejo, pessoal, ele depende de fluxo. Enquanto não entrar fluxo, esses ativos não sobem. A média está aproximando, ela está sinalizando fundo, tem um possível ombro, cabeção, ombro invertido. Seria bacana ver uma barra grande com volume acima da média, ela marcando o máximo ao longo do dia. Por enquanto ela está descontada, com possível OCOI informação. O pessoal pediu CESP 6... Companhia de saneamento, né? A mesma coisa, descontada numa região de fundo, aparentemente formando uma inflexão, tem uma LTB aqui, seria bacana ver volume, uma barra mais forte para esse ativo. Ok? Envolvido em leilões, é bom ficar atento, vale a pena salientar que está acima da média de 5 e de 21 também. Aí falando de Sula 11... Ok. Não, toda vez que eu erro o código de uma ação, aparece uma ação americana. Sula 11. Sula 11, esse ativo estava no meu radar recentemente. Eu até compraria, eu só não compro porque o meu caixa é limitado, apesar de muita gente achar que não. Né? Eu estou com várias ações que eu estou fazendo compra e estou fazendo manobra. Se eu tivesse um caixa maior, eu compraria a Sula 11. Pessoal, é aquele estilo de ação tipo Raia Drogasil, tipo M. Dias Branco, é ação de guarda, tem baixa volatilidade histórica, tem um ombro, cabeção, ombro invertido em desenvolvimento, topos e fundos ascendentes acima das médias. Então, para quem procura um ativo estilo Ambev, M. Dias Branco, esses ativos desse estilo é bacana. Ó. Você vê que a 1.10 a volatilidade histórica, ela é estilo um caminhão subindo ladeira. Eu acho bacana, se tivesse um pouco mais de caixa, por exemplo, seria uma das minhas apostas. Apesar dela não estar no meu radar, eu não vou operá-la por essa razão de prioridade. Aí, para finalizar os ativos que o pessoal pede, Fibria, e depois tem mais uma. FBR3, pessoal, eu vejo esses ativos fazendo um processo de distribuição. Eles não estão no meu radar no momento. Ó. Você vê que quando elas distribuem, elas caem forte. Ó. Distribui e cai. E eu vejo semelhança entre processo e esse processo do final do final do ano passado, começo desse ano, ó. Final de 2015, é sempre final de ano. Ó. Final de 2015 passou distribuindo, caiu. Final de 2016 passou distribuindo, caiu. E agora final de 2017. Eu não tenho interesse, por exemplo, em trabalhar comprado, por exemplo, em Fibria. E, por fim, os pedidos do YouTube, CSNA3.
Ações de siderurgia sempre estão no meu radar, só que tem que reagir, né? Respeitou a região de 7,30, aparentemente fez um fundo aqui com bom volume. Se romper 8,23 faz pivô de alta, rompe a média, acho que vai para cima. E pode fazer também um ombro, cabeça-ombro invertida, ele estaria em processo de desenhar o segundo ombro nesse momento. Ok, e aqui deu uma trovoada, agora acho que vai chover aqui onde eu estou. Tomei até um susto aqui. E pessoal, estudo de caso falando de Sabesp. Eu realizei lucro hoje só para explicar para vocês como é que foi esse trade. Pessoal, deixando claro, eu realizei lucro, eu saí da ação. Ok? Então não é que eu esteja comprando, nós saímos dela com lucro absurdo. Pessoal, Sabesp, primeiro fundamento que me levou a trabalhar na compra do papel. Boatos de privatização, e um dia eu entrei no meu elevador, pessoal, tava lá, aumento de 7, 8% em tarifa. Pô, a ação tava aqui embaixo, observando um gráfico semanal, tocando uma LTA, o que é mais claro do que isso para você comprar? Só se alguém pegar e colocar a ordem para você. Então eu falei, pô, ela tocou LTA em 2015 e decolou. Ela tocou em 2017, em abril, decolou. Tá tocando agora, eu vou comprar. E tinha o 3005 ainda como um acelerador aqui para quem não entrou com posição inteira. Então ela tinha uma LTA, era uma motivação, eu olhei lá no gráfico semanal, tinha dois fundamentos, boato de privatização e também aumento de tarifa. Nós já compramos perto aqui dos 28 e vendemos perto dos 34. Então se você fizer uma conta 34 por 28, você está falando em 21, 20%, para não dizer que eu comprei na mínima e vendi na máxima, 20% de lucro em 2 semanas, na verdade nem em 2 semanas, né? Mais ou menos 1 semana, compramos aquilo pelo dia 10, então você está falando aí em menos de 2 semanas 20% de lucro. Operação limpa, sem risco, sem estresse. Motivadores. Os fundamentos que eu falei, respeitou a LTA e rompimento falso dos R$30. Eu poderia ficar aqui achando que o mundo é cor-de-rosa, que tem fadas e doentes lá fora e ficar esperando, nossa, a ação tem que bater na LTB, que seria assim o alvo, né? Bateu em julho, caiu, bateu em outubro, caiu, só que eu não vou ficar esperando bater. Simplesmente a gente pegou, vendeu a ação hoje e colocou 21, 22% no bolso, ok? Então, pessoal, é isso aí. Quem quiser receber o cenário, se cadastra, como eu comentei, tem aqui o site CoinMarketCap para acompanhar Bitcoin. Ainda dá tempo de se... Eu vou deixar o link aí, imersão técnica presencial em São Paulo. Eu tenho quase certeza que a minha equipe ainda está colhendo a lista de espera. Eu acho que amanhã, eles estão vendo os últimos detalhes com o hotel, algumas coisas estruturais, a gente abre as matrículas. Forte abraço, saúde e paz. Obrigados aos alunos da imersão 22 e 23. Foi novamente um sucesso. Seguimos juntos e espero você na presencial em São Paulo. Um abraço, valeu!